Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas. Agradecemos a Loja Regla, a maior multimarcas do sul do país, que veste toda a família com as melhores marcas do mercado. Nosso muito obrigada à Loja Regla, que nos veste em todos os programas Mulheres. Agradecemos também a gráfica Papel Picado, que é muito mais que papel, é amor. Lembramos que estamos nas plataformas da Conecta Mais TV, do Facebook, do YouTube e do canal 8 da Adilnet. E hoje à noite mais um programa super especial, com uma convidada mais que especial também. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada da noite, eu vou dar o meu boa noite às minhas colegas de todas as quartas-feiras. Então, muito boa noite, Jô, muito boa noite, Roberta. Mais um programa hoje. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Boa noite, velho. É um prazer imenso estar aqui mais uma noite. Mais uma noite. Curtindo e apresentando sempre assuntos maravilhosos da quarta-feira à noite pela Conecta Mais TV. Isso mesmo. Boa noite, público de casa. Nos acompanhem que hoje o assunto é muito interessante. É isso aí. Nós vamos falar hoje sobre metafísica da saúde. E a nossa convidada especial é a psicóloga Otávia Cabral. Então, muito boa noite, Otávia. Seja muito bem-vinda ao programa Mulheres da Conecta Mais. É um prazer te conhecer e eu tenho certeza que vai ser um prazer conversar contigo sobre esse assunto tão importante. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite ao público de casa, todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui e vamos lá. Acho que vai ser bem produtivo essa noite. Isso aí, mas antes da gente começarmos o nosso bate-papo, o assunto propriamente dito, a gente gostaria, Otávia, que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre sua trajetória pessoal, profissional, para as pessoas que estão assistindo, para que elas possam conhecer e saber quem é a nossa convidada desta noite. Tá bem. Bom, eu sou Otávia, sou psicóloga, sou sergipana, né? Nasci lá em Sergipe, vim para cá para o Rio Grande do Sul já fazem 8 anos. Sou concursada ali no município de Casca, onde trabalho com psicologia, né? E dentro da psicologia, eu escolhi trabalhar com a área transpessoal. Dentro da área transpessoal, a gente procura explicar aquilo que a própria ciência palpável não explica, aquilo que é da ordem do sutil, né, da essência. Então, trabalho já nessa área há mais de 14 anos, tenho um curso que eu idealizei em 2017, que se chama Metafísica da Saúde, que é o curso que tem como tema o assunto dessa noite, né? Lá em Casca também idealizei o clã Filhas da Terra, que é um grupo, um círculo de mulheres, onde a gente trabalha as questões relacionadas ao feminino e também ao masculino. Trabalho nas áreas social, clínica e jurídica e principalmente com essa condução de grupos, né, trabalhos terapêuticos voltados para o descobrimento das potencialidades do ser humano. Que legal hoje descobrir uma doença através da psicologia, isso é legal. Dá para nos citar algumas doenças que podem ser descobertas através da metafísica? Na verdade, Robi, vou emendar aí com a pergunta da Roberta. Eu acho interessante, antes de falar sobre as doenças, explicar o que é a metafísica da saúde. Porque, de repente, você vai aqui comentar esse termo e muitas pessoas não sabem o que significa. Aí, depois, sim, citar as doenças. Sim. Então, para que todos de casa saibam, né, a metafísica, ela é uma ramificação da filosofia, né? Dentro do aristotelismo, a gente tem o entendimento de que a metafísica, ela explica algo que está além, como eu citei anteriormente, né? Quando a gente fala, então, de metafísica da saúde, a gente vai trazer explicações sobre o que está além, o que está oculto, que não está sendo mostrado naquele adoecimento. Então, eu sei que muitas pessoas, quando se referem a adoecimentos,
primeira pergunta que a gente faz é: tem alguém na família que tem tal doença? Eu vou dar um exemplo, né? Fulano infartou. Mas será que tem alguém na família que tenha um histórico? O que a metafísica explica sobre isso? Que a hereditariedade, ela não é uma regra única e geral. Ela vai explicar, sim, afinal de contas, a gente tem uma carga genética que vai explicar certos adoecimentos, mas ela não é única. Ela explica que dentro de um núcleo familiar existem comportamentos, né, padrões emocionais e de comportamento que estão sendo repetidos geração após geração e que isso sim é o que faz com que as pessoas adoeçam. Na verdade, é a nossa postura, né? Isso. Diante da vida, diante das questões emocionais, dos problemas, né, do dia a dia. Enfim, do dia a dia, é como a gente se porta, é como a gente encara, né? Exato. A metafísica, ela vem dizer isso, né? Exatamente. A gente pode, por exemplo, falar dentro da metafísica sobre uma linguagem do corpo. A forma como você está sentada, a forma como eu movimento as mãos, se a gente sorri, se a gente faz uma cara feia, o nosso corpo, ele entrega muita coisa a respeito de nós. Se a gente bem soubesse, a gente cuidaria até mais dos nossos movimentos. Dos movimentos, dos gestos que se fazem. Porque eles entregam muito a respeito de nós. Então, por exemplo, muitas vezes alguém pode nos fazer uma pergunta, você está se sentindo bem? Aí eu digo, tô, mas olha o que a minha cabeça fez. O meu corpo disse ao contrário, não tô, né? Ou de repente, ali no cantinho do lábio, a gente dá uma puxadinha, ou muitas vezes, vou dar uma dica então para quem está em casa, né? Às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa e aquilo não é verdade, né? Quando a gente está mentindo, ou quando a gente não tem segurança, a gente tem uma forma de mexer no nariz, que isso entrega que a gente pode estar insegura ou não falando a verdade. Cuidado, as pessoas de casa não precisam então agora achar que todo mundo está mentindo só porque colocou a mão no nariz, né? Quer dizer, tem muita gente que tem rinite alérgica. Eu ia dizer que tem muita gente que tem rinite agora alérgica. Já fiquei preocupada. Quem tem rinite alérgica, né? Eu, por exemplo, eu vivo mexendo no nariz, né? Mas muito legal essas dicas. Porque o corpo realmente entrega muita coisa. E muita coisa de dores a gente sente e os próprios médicos ou vários exames não acham. Isso. Vamos trazer então, já que tocaste no assunto, Roberta, sobre a dor e sobre a rinite. Eu acho bem interessante, porque a rinite é algo que parece que todo mundo tem, né? A dor, ela é um símbolo de que algo não está bem. Começa daí, né? A gente pode estar se sentindo insatisfeita com alguma situação. Tem algum problema ali que está acontecendo e a gente está insatisfeita com aquilo. Quando a gente vai analisar o local da dor, é que a gente vai tentar entender o que está acontecendo de fato. No caso da rinite, por exemplo, né? A gente está falando sobre o nariz. O nariz é uma parte do nosso corpo responsável por respirar, trazer o oxigênio, o prana, né, para dentro do nosso organismo e expirar. Parece algo tão simples, mas é algo muito importante. A forma como a gente lida com a vida. Porque afinal de contas, se a gente bem pensasse, a gente focaria muito na nossa respiração, porque ela é essencial para que a gente viva bem, para que a gente esteja em harmonia. Mas então, quando a gente respira, não é puramente um respirar. É como se a todo momento você dissesse para o seu inconsciente: estou vivo, estou no aqui e agora. Tanto que se eu tivesse de repente nervosa ou passasse por uma situação traumática, eu estaria talvez ofegante, né? E essa respiração diz sobre o meu lado emocional, sobre como eu estou. No caso da rinite, a gente tem que lembrar que as ites, né, essa terminologia IT traz uma significação de inflamação. Tudo que está inflamado envolve raiva, envolve estar chateado com alguma coisa. Muitas pessoas têm uma forma de levar a vida de uma maneira muito controladora, às vezes. E eu sei que é chato, às vezes, falar isso. Daqui a pouco a Veri vai achar que eu estou aqui dizendo algo sobre ela, mas não é. Isso é no geral, né? Quando a gente sente que as coisas poderiam ser de um jeito, mas a gente quer de outro, começa, então, como a gente diz, atacar a rinite, né?
Muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu não acredito nisso, afinal de contas, quando eu estou fazendo faxina, me ataca a rinite. Mas espera aí, quando a gente está fazendo faxina, a ideia não é organizar, colocar as coisas em ordem. E isso de colocar a coisa em ordem faz com que a gente seja um pouco metódica naquele momento, né? Então, assim, tudo aqui foi organizado direitinho. Quando a gente organiza com harmonia, beleza, nosso nariz não precisa inflamar, não precisa vir a rinite para dizer como é que a gente está. Mas quando aquilo se torna excessivamente cansativo, problemático, aí sim vem a rinite, né? Então, para vocês verem que é bem da ordem do sutil. Acreditar ou não nisso depende de cada pessoa. Depende também do profissional que lide com isso. Então, seguindo o que tu falaste, as doenças, as sensações determinam as doenças, digamos assim. Exatamente. Os padrões de comportamento, como a gente reage ao externo, né? Interfere no interno. Eu lembrei agora, falando dos padrões de comportamento, de pessoas que fazem cirurgia de pedra na vesícula, né? Falando sobre a vesícula, ela traz essa função de tentar pegar o que não serve para o organismo e expelir, né? Tanto que a gente tem a bile, né, que está ali na vesícula biliar, que é algo realmente que não serve mais e que é posto para fora. Quem adoece da vesícula normalmente tem uma visão muito amarga da vida. Olha a metáfora aí. Quando a gente fala na bile, a gente sempre não lembra daquele sabor amargo, né, que ela tem. Então é bem isso, a gente tem uma visão muito amarga da vida. Principalmente, a gente não consegue dizer sobre as coisas que nos incomodam. Então, por exemplo, eu tenho uma situação que eu vivo, que é difícil, é amargurante, mas eu fico guardando para mim. Fígado e vesícula trazem muito essa relação de onde eu guardo a minha agressividade. Porque, afinal de contas, a agressividade, não existe isso de não ter. O ideal é que todo mundo tenha, em equilíbrio. A agressividade no sentido de você saber agir quando é necessário agir, né? Então, quando as pessoas adoecem da vesícula a ponto de cristalizar ali uma pedra, isso significa que a pessoa já não está mais dando conta de viver com aquele problema e, principalmente, por não saber falar a respeito disso. O que acontece quando as pessoas tiram a vesícula? Que, afinal de contas, tirou a vesícula, o plano físico, né, foi retirado dali, mas o sutil ainda está. Aí é como se fosse uma mágica que acontece, que as pessoas começam a falar sobre as tuas questões, sabe? Então, antes eu não conseguia dizer assim, não, eu não quero, eu não vou. Eu não estou afim de fazer isso. Parece que depois que tira a vesícula, a pessoa até consegue verbalizar mais. Tem gente que diz assim, fulana ficou mais grossa depois que tirou a vesícula. Não necessariamente, é que começou a externalizar o problema. Como tudo é interligado. Como tudo é interligado. Otávia, e agora tu falasse nisso também. E outras doenças, não só essa questão da vesícula, mas, por exemplo, um câncer, né? Normalmente, quando alguém adoece e tem um câncer, a gente ouve muito dizer, passou por um período bem difícil, uma tristeza muito grande. Ou a pessoa é muito depressiva, é muito negativa. Tem fundamento isso? Tem. Veja, no caso do câncer, é necessário a gente saber qual a localidade do câncer para que a gente dê uma interpretação melhor. Então, falamos aqui do câncer de mama, que é um câncer, né? Perfeito. Da maioria das mulheres, né? Perfeito. Índice alto, né? O câncer em si, ele traz a seguinte informação. Estou magoada com alguma coisa. Não estou sabendo como lidar com essa mágoa tão profunda que eu tenho. Ok. Trazendo para a mama, o que a gente vai ter? As mamas, os seios, a gente vai trazer lá da medicina tradicional chinesa, do Japão também, onde se tem um conhecimento bem profundo sobre isso. A palavra mama, seio, significa, tem essa mesma relação com titi, que significa pai, paterno, masculino. Então, todo adoecimento que envolve os nossos seios, as mamas, inclusive pode existir câncer no homem, né? Diz respeito a alguma figura masculina.
Se a gente olhar bem detalhadamente, nas relações das mulheres com o masculino, existe muita dificuldade. As mulheres, às vezes, não conseguem lidar com aquele masculino. E isso faz com que o adoecimento nas mamas aconteça. O grau, digamos, de profundidade dessa mágoa é que vai fazer com que esse câncer se desenvolva ou não. Então, se de repente eu tenho algum problema que é da ordem do leve, digamos assim, talvez isso venha na forma de uma mastite, algo do tipo, uma inflamação que de repente com um tratamento mais leve seja resolvido. Se é moderado, de repente podem surgir nódulos, que muitas vezes com uma punção se consegue extrair, retirar e tudo certo. Mas quando é algo profundo, né, principalmente marcado por traições, quando a gente não consegue lidar bastante com isso e tudo, isso vem realmente a se enraizar e formar um câncer, né? Eu sei que é bem difícil, assim, para algumas pessoas compreenderem isso. Talvez até algumas pessoas que estejam nos assistindo possam acabar se identificando. Eu ia dizer, quantas pessoas, na verdade, não estão nos assistindo agora e não estão pensando, nossa, será que qual foi a minha mágoa? Porque nem sempre a gente sabe, né? Estou magoada com isso. Às vezes a gente nem sabe, está no nosso inconsciente, né? E é muito difícil também se libertar desses pensamentos negativos, né? E entender todo esse processo de que o externo está muito ligado com o interno. Otávio, assunto interessantíssimo. Inclusive o teu jeitinho de falar, né, gurias, assim, bem calmo, bem ponderado, com muita propriedade do que está falando, né? A gente entende que você sabe muito daquilo que está falando, nos passa, assim, uma tranquilidade. Acredito que isso esteja também sendo passado para o pessoal que está nos assistindo. Mas agora a gente vai ter que dar uma paradinha para os comerciais e a gente vai voltar em seguida. Então, fiquem conosco, fiquem conectados, que, como vocês podem ver, o nosso programa de hoje está imperdível. Então é só um minutinho e a gente volta em seguida. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Assunto sério, mas de uma forma divertida. Ora Bolas, toda terça às 9 da noite ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis.
Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ateliê do Pano, um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Hoje estamos conversando sobre metafísica da saúde com a nossa convidada especial, com a psicóloga Otávia Cabral. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo, que está interessantíssimo, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós. E quem faz os agradecimentos agora é a minha colega Roberta Fegorado. Vamos lá, né? Que noite maravilhosa. Obrigada, Otávia, por estar conosco. E obrigada aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça. Muito obrigada, Paula Fiore, do Laboratório Multiexames, oferecendo sempre o melhor. A Paula também atende a domicílio. E a Marisete Dallagnol, um beijo especial, Mari, para ti, que é especialista em ortodontia. Então, uma ótima noite para vocês e fiquem ligados conosco, participando desse programa maravilhoso. Isso aí. Otávia, continuando então com o nosso bate-papo sobre a metafísica, podemos dizer que a partir do momento que as pessoas entendem a metafísica, elas acabam não atribuindo mais os seus problemas aos padrões externos, né? Como lidar com tudo isso? Como aprender a lidar, como a gente consegue lidar com esses problemas externos que a gente está vendo que nos afetam muito internamente. Como fazer isso? Buscando conhecimento. Eu acho que é a partir daí. A gente pode pensar que a forma como a gente lida com o adoecimento hoje é algo que vem sendo trazido de um tempo para cá, mas nem sempre foi assim. Quem de vocês lembra do chazinho que a avó indicava quando a gente estava doente? Né? Eu acho que cada uma tem uma história sobre isso. A gente tinha uma maneira mais leve de lidar com os adoecimentos, né? Eu lembro de uma pessoa há muito tempo atrás, inclusive professora de psicanálise na faculdade. Ela dizia assim: quando eu tenho uma dor de cabeça, primeiro eu deito a cabeça no travesseiro e vou pensar sobre o que me deu aquela dor de cabeça, para só depois tomar uma medicação. Claro que é importante deixar bem claro para as pessoas que não deixem de tomar seus remédios, seus medicamentos. A questão da metafísica, ela não vem se opor a essa medicina tradicional, que indica o uso da medicação. Inclusive, tem que ser elas usado. Andam juntas, né, Otávia? Andam juntas. A metafísica e a medicina tradicional. Exatamente. E a questão da medicação, já que tu estás falando, é tranquilo? Na metafísica é mais fitoterápico, pelo que tu estás dizendo? Como é esse processo? É associado, porque o que acontece? Quando a gente está lidando com uma doença que está iniciando, muitas vezes tratamentos fitoterápicos, e eu digo mais fitoenergéticos, eles são bem eficazes, né? Mas quando a gente está lidando com um câncer, por exemplo, é algo da ordem do severo. A pessoa precisa realmente passar por tratamentos mais invasivos, né? Eu não posso jamais dizer para uma pessoa: olha, se trate apenas com a metafísica e deixe de fazer a quimioterapia. Jamais, né? As pessoas que estão em casa devem lembrar disso. Sigam o tratamento do médico, que o médico orientou. Mas busquem essa outra opção.
né? Eu vejo que muitas pessoas, quando adoecem, acho que é a máxima espírita, né? Que diz que a gente, quando não aprende pela dor, aprende pelo amor. Não é isso? Então, eu oriento as pessoas que busquem esses conhecimentos e, principalmente, procurem aprender pelo amor. Porque quando a gente aprende pela dor, é mais dolorido. Eu achei muito legal, muito interessante, né, Gurias, o que ela colocou, que deita a cabeça no travesseiro e pensa da onde é que tá vindo essa dor, o porquê que eu tô com essa dor. O que não deixa, talvez, nós fazermos isso hoje é o imediatismo. Na verdade, como é que tu vai parar um minuto do teu dia para deitar no travesseiro? Como é que tu vai fazer isso? Então, eu acho que só gera mais e mais doença. Mas, na verdade, hoje, se tu for olhar a bolsa de qualquer pessoa, vai ter ali uma Neosaldina, vai ter um Dorflex, vai ter alguma coisa imediata. Eu tô com dor, mas eu preciso entrar naquela reunião, eu preciso fazer as coisas. E a vida segue. Então, eu acho que também existia todo esse lado mais calmo, uma vez que tinha o chazinho e tudo mais. E talvez é isso que tá tendo que voltar para os dias de hoje, pra gente conseguir, na verdade, pesar tudo, né? E entender melhor a metafísica também. Sim. Eu vejo que esse momento atual é um momento de resgate, sabe? Porque tudo que a gente conhece sobre metafísica não é novo. Não, eu ia dizer, do século XIII, IV, antigas antes de Cristo, Aristóteles já trazia isso, né? Do ser enquanto ser, que era a essência, né, que ele buscava, e não o material. Né? Exatamente. É tudo muito antigo. A questão é o que aconteceu, como você bem refletiu, o que aconteceu para a gente ter perdido essa capacidade de se autoanalisar, né? Por que a gente simplesmente lança mão de medicamento? Por causa dessa correria em que a gente vive. A gente quer tudo de uma forma imediata, para ontem, né? Porque, afinal de contas, eu não posso perder, eu tenho que ser um vencedor. Eu não sei, assim, eu vejo que a psicologia positiva, ela é muito benéfica, mas infelizmente tem algumas pessoas que estão se aproveitando de uma forma ruim desse conhecimento de psicologia positiva, trazendo para o empreendedorismo, por exemplo, mas de uma forma desequilibrada. A gente precisa entender que para tudo na vida é necessário equilíbrio. Se a gente empreende, mas a gente empreende, né? Tem o nosso negócio, a gente quer vencer, a gente sempre quer mais dinheiro, não tem problema nenhum. Né? A ambição, em certa medida, ela é necessária para que o ser humano evolua. Mas veja, quando a gente se torna ambicioso demais, a ponto de querer apenas progredir no trabalho, mas a gente deixa a família de lado, a gente percebe que isso vai gritar depois. Em algum momento isso vai bater na porta e dizer, olha para cá. A gente precisa cuidar disso, porque senão lá também não vai andar melhor, né? É balanceado tudo, né? Dentro dessas suas colocações, podemos afirmar que somos a causa de tudo, o Senhor do nosso destino, da nossa vida? Perfeitamente. Inclusive, o principal vilão do adoecimento, ou vilã, somos nós. A gente sempre tem essa tendência, né, de buscar um culpado, e aí eu não quero trazer aqui essa ideia de culpa, porque inclusive culpa só gera infecção urinária, porque ali no nosso centro, na bexiga, é onde a gente reserva as emoções e onde a gente tenta soltá-las ou não. Né? E aí trazendo até essa ideia da infecção urinária. Quando é que ela inflama, quando é que ela infecciona, né? Quando a gente está ali tentando fazer com que uma coisa seja segurada, mas isso já não precisa mais ser segurado, a gente precisa soltar e a gente fica ali retendo. Por isso que dói tanto para a gente urinar quando a gente está com a infecção, né? E o quanto o lado emocional afeta o corpo físico, né? Sem dúvidas. E se a gente pensar, mulher é mais razão, mulher é mais emoção, homem é mais razão. Não estou aqui falando isso como uma regra geral, né? Mas a gente vê que isso se mostra, de certo modo, assim, nas pessoas. Mas a mulher, por ser mais emoção, ela tende a lidar com mais dificuldade, às vezes, com essas questões emocionais. A gente não vê muito um homem fazendo um quadro de infecção urinária. Mas quando a gente conversa com os ginecologistas, até clínicos gerais, eles são unânimes em afirmar o quanto que a maioria é mulher.
nos consultórios quando procuram tratamento para infecção urinária, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso de uma maneira mais leve, tentar não lançar mão de medicamentos de uma forma imediata, mas refletir. A tua pergunta anterior, né? O que a gente pode fazer? Buscar conhecimento, sabe? Eu tenho um curso que eu lancei, que se chama, inclusive, Metafísica da Saúde. Ele faz alusão a um livro que também tem o mesmo nome, né? E existem diversos autores que tratam sobre isso. Busquem, procurem a respeito. A medicina tradicional chinesa, MTC, a gente bota lá no Google, tem diversas informações a respeito. Exatamente, eu não conhecia sobre a metafísica até fazer o programa. E eu assisti muitos vídeos no YouTube, realmente explicando coisas maravilhosas, né? Mas vale salientar que não é começar um tratamento psicológico e ir na metafísica e tudo vai ficar pronto, tudo vai ficar resolvido, né? Precisa, sim, ter todo buscar no teu interior e querer que isso tudo aconteça, e passo a passo, e trocando a medicação pela metafísica. Entender os sinais do corpo antes que a doença chegue, né? Isso, eu acho que não seria nem trocar a medicação, né? Eu acho que a gente teria que trabalhar nesse sentido as nossas sensações para não precisar, para não vir, né, a adoecer e precisar de medicações. Né? No que eu vi, era muitas pessoas já doentes. É o comportamento. Já doentes, não, eu vou largar tudo, porque é a bolinha mágica, tá ali a varinha mágica, é a metafísica. E aí explicava que não é assim, né? Não pode largar tudo que tu tá fazendo e achar que a metafísica vai resolver. Agora vai resolver tudo. Até porque, olha que audácia a nossa. A gente vinha adoecendo por causa dos padrões emocionais, comportamentais, e a gente achar que, porque eu obtive conhecimento hoje, eu já posso me curar. Exatamente. Olha que audácia. Não é bem assim. Não é assim. Tudo tem um tempo. Inclusive, para adoecer, levou um tempo. Para se curar também leva um tempo. Não vou dizer que é o mesmo tempo exato, mas leva um tempo, né? Tem pessoas que às vezes fazem certas críticas. Ah, mas eu obtive o conhecimento, eu estou me tratando pelo viés da metafísica e eu não melhorei ainda. Mas espera aí, tem pessoas também que estão com câncer, que fazem quimioterapia, fazem todo o tratamento, seguem, mas infelizmente vem a óbito, não adianta. É uma vida inteira trabalhando as emoções daquela maneira. Não tem como de uma hora para outra a gente simplesmente melhorar, né? E acho que uma coisa muito importante para a gente citar é, quando as pessoas não sabem onde buscar esse conhecimento, eu sempre digo, façam terapia. E aí não vou apenas puxar para o meu lado e dizer, façam terapia com um psicólogo. Sim, sou psicóloga, mas existem tantos outros terapeutas que tratam sobre esse tema. Aqui em Nova Prata, por exemplo, eu sei que tem diversos. Procurem terapia. Fazer terapia é algo essencial na vida do ser humano. Investir na saúde. Sim, para se conhecer. Um autoconhecimento, né? Isso, quando a gente se conhece, a gente pode evitar de adoecer. Saber como lidar com os conflitos externos, né? A importância do autoconhecimento. Que, como você falou, não é uma questão também fácil, né? De se entender, de enfrentar os problemas, do que jeito a gente reage diante de uma condição não favorável, né? E tudo isso, claro, que vai influenciar no nosso interior. Mas, levando em consideração a metafísica, com a origem das doenças, Otávia, você poderia falar um pouquinho sobre o mal de Alzheimer, no que ele está relacionado? Sim. Algo que, inclusive, envolve a família como um todo, que, afinal de contas, não é só a pessoa que adoece de Alzheimer. A gente percebe que isso abala a estrutura familiar. É triste, né? É uma história triste. Toda a família. Toda doença é triste, mas o mal de Alzheimer é... Exato. Tu sabe que dentro do curso Metafísica da Saúde, a gente traz tudo que é relacionado à psicologia transpessoal, como eu falei antes, e a gente traz alguns conceitos psicoespirituais, que a gente chama, né? Como a própria reencarnação, porque afinal de contas, dentro da psicologia, quero falar da questão ética, a gente não orienta que o paciente acredite. Jamais. Isso é proibido. Mas a gente está no momento em que muitas pessoas vêm para o consultório dizendo, eu acredito. E você, enquanto terapeuta da psicologia,
precisa aceitar isso do paciente como uma verdade, é a verdade dele, né? Então, dentro do curso, a gente traz alguns conceitos. A ideia de karma, por exemplo, tem gente que às vezes faz piada, fulano é o meu karma. Não é bem assim, né? Karma, na verdade, tem um significado muito positivo. É como se fosse realmente uma resolução de um problema, de um conflito trazido de vivências passadas, né? Então, quando a gente fala do Alzheimer, a gente está falando de uma família que possivelmente tem um resgate para fazer com essa pessoa que está adoecendo. Só que a pessoa que adoece de Alzheimer, provavelmente ela vem de uma vida inteira de um controle excessivo. Só que esse controle é diferente daquele controle que a gente estava falando sobre a rinite. Não é um controle relacionado a perfeccionismo. É um controle relacionado até assim, ó. O meu filho vai fazer faculdade de direito, porque eu quero que ele faça. Entende? É como se a pessoa tentasse realmente dominar até a vida daqueles que estão ao seu redor. Então, esse controle excessivo faz com que haja esse adoecimento e a pessoa desenvolva o mal de Alzheimer. Quando a pessoa já está doente, a família tem que lidar com esse ser que é como se de uma forma punitiva, e eu quero colocar essa punição tirando o viés religioso, mas a pessoa tenta se punir por esses anos a fio em que ela tentou controlar tudo. Então, a pessoa volta a ser criança. Ela não sabe se vestir direito, às vezes tira a roupa, bota a roupa errada, não se lembra das pessoas, numa alusão realmente assim, ó, agora eu me tornei criança de novo e eu preciso que cuidem de mim, porque eu não posso mais controlar a vida de ninguém. Então isso tá no teu subconsciente, na verdade. Exato. E o Alzheimer e a demência andam juntas ou não? Andam juntas, porém são áreas diferentes do cérebro que são afetadas, né? Mas entra junto? Sim, porque afinal de contas a gente vê que no caso da demência, a gente tem um ser ali que está precisando de apoio. Aí eu retomo essa ideia do resgate que essa família tem com essa pessoa que está adoecendo. Muitas vezes alguém que não visitava, essa mãe, esse pai que está doente, vem para visitar. Recentemente eu atendi um caso de uma senhora que tem Alzheimer, né? E que essa filha que morava muito distante teve que passar a cuidar dela. E é incrível, o Alzheimer não sumiu, continuou ali. Mas essa paciente teve uma certa estabilidade emocional, melhorou o quadro dela por justamente estar próximo dessa pessoa que era da família. Estava em contato com o seu melhor. Isso aí. Otávia, interessantíssimo o nosso programa, o nosso tema de hoje. De novo, vou fazer a colocação de que o jeito como você coloca toda essa situação também é encantador, tanto que a gente fica aqui absorvidas. Que pena termos que parar agora para os comerciais, porque está muito interessante. Isso aí, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Um sorriso lindo faz toda a diferença. Marisete Dallagnol Odontologia oferece um tratamento seguro, moderno e eficaz, sempre investindo em novas tecnologias. Hoje conta com o fluxo digital como aliado, garantindo maior conforto, agilidade e satisfação ao cliente. Marisete Dallagnol, cuide do seu sorriso. Cuide de você.
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Ateliê do Pano. Um espaço exclusivo com cursos completos, materiais e projetos necessários para desenvolver suas peças do início ao fim. Loja completa com peças exclusivas em patchwork, bonecos, enxovais para bebês e decorações. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 969B, em Nova Prata, próxima a UX. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Hoje estamos conversando com a psicóloga Otávia Cabral. Estamos falando sobre metafísica da saúde, esse assunto tão importante que envolve a vida de todos nós. Mas antes de continuarmos a nossa conversa com a nossa convidada desta noite, nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes e que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre abordando assuntos interessantes e que envolvem o universo feminino. Quem faz os agradecimentos neste momento é a minha colega Jo Cola. Jo, capricha aí nos agradecimentos. Muito bem, então vamos lá. Hoje, então, nossos agradecimentos especiais para a Cooperativa Sicredi, gente que coopera, cresce, ao restaurante Mascaron, que é uma gastronomia com uma caseira em um cenário que conta muitas histórias. Quem não conhece, vale a pena conhecer o restaurante Mascaron, que é um lugar imperdível, lindo e com muita história mesmo. E também a Vinícola Mascaron, que sempre nos brinda com bebidas especiais. E hoje vamos brindar, né, Veri, esse assunto metafísica da saúde, e termos descoberto a Otávia e trazer tanto conhecimento, tanta coisa importante para a gente saber e fazer. Isso aí, saúde. Isso aí, saúde. Eu vou aproveitar esse brinde para agradecer a minha irmã, a Vânia Valar, que me indicou a Otávia, que fez um curso com ela. Então, um brinde a ela. Um brinde, então, isso aí, Amanda. Isso aí. Então, vamos continuar com o nosso bate-papo, então, Otávia. Tão interessante quanto esse que a gente está tendo hoje, quanto o emocional afeta o nosso corpo físico, né? Nós comentávamos ali no segundo bloco que é muito difícil a gente entender todo esse processo, a gente entender que precisamos saber da onde vêm essas doenças, aonde está lá, que fundinho, que trauma, que incomodação, que dificuldade, que desafio nos levou a sentir no físico a dor de uma doença.
o que você poderia colocar, assim, umas dicas, de que forma a gente pode, além do conhecimento, né, umas dicas mais rápidas, mais imediatas, como a gente pode começar, a partir de hoje, colocar em prática a metafísica, além do conhecimento, é claro. Não tem muito como fugir do conhecimento, né? Mas eu acho que buscar terapia é importante, sabe? Muitas vezes a gente, por exemplo, tem pessoas que estão ouvindo esse programa, assistindo, estão tendo um conhecimento e talvez sintam a necessidade de uma forma até imediata e falar para uma pessoa ou outra, ou até para quem está em casa, olha, porque foi falado isso, tal coisa, e tu tem que olhar para isso. A gente tem que entender que o nosso tempo é um e o tempo do outro é outro. Não adianta a gente querer mudar o outro porque a gente adquiriu conhecimento. Que bom que você adquiriu, isso é muito importante, mas saiba que o seu tempo é o seu tempo. Né? Isso inclusive, é uma vibração de respeito, né, que precisa existir. Mas eu acho que buscar terapia é importante, sabe? Porque não é um conhecimento que a gente tenha que lançar mão e sair por si mesmo aplicando na própria vida. Eu trago o curso como uma ferramenta, e aí eu posso trazer isso como uma questão bem prática mesmo, porque no curso a gente adquire todo o conhecimento, mas principalmente, ele é um curso dinâmico. E o que acontece? A gente está lá aprendendo, a gente começa a se identificar. E quando eu fui lançar esse curso, eu comecei a imaginar, eu disse, olha, eu acho que as pessoas vão se identificar. E como é que vai ficar isso aí? Essa dor de entender, por exemplo, eu me reconheço controladora. E agora, como lidar com isso? Então, dentro do curso, a gente lança a mão da psicologia transpessoal e faz algumas dinâmicas, algumas meditações conduzidas, que são ferramentas da psicologia transpessoal, para que as pessoas lidem melhor com essas questões. Não só do adoecimento, porque às vezes a pessoa não chegou nem a adoecer, quem está fazendo o curso, né? Mas, de repente, se identifica com aquele padrão e sabe que se não mudar, aquilo vai, de repente, vir a piorar. Até perceber essa força inteligente que move a vida, que vai além do físico, como foi colocado aqui, né? Exato. Né? Uma outra prática que eu posso indicar assim é a prática da meditação. Hoje em dia a gente fala muito em mindfulness, né? Tentar esvaziar a mente. Só que esse esvaziar a mente, não ter nada, ele é impossível. É esvaziar a mente de todas as outras coisas que não são importantes e de repente focar em algo sobre o qual eu quero meditar. Quando a gente fala em meditação é isso, não é zero pensamento, é pensamento focado em algo específico que a gente teria a trabalhar. Tu falaste também, Otávia, primeiro a respiração. Acho que é fundamental a gente saber respirar. A gente nota que, né, quando tu falasse ali meditação, yoga, essas coisas, todas elas trabalham a respiração. Isso. E eu, depois que eu comecei a fazer, é que fui ver que eu respirava totalmente errado. É tu parar os 5 minutos, né? E respirar, e meditar, e deixar... Eu achei muito interessante que eu vi uma entrevista da rainha da Inglaterra e do presidente dos Estados Unidos, que o que faz eles estarem tão bem e já terem uma certa idade? É que eles nunca na vida pararam de meditar. Anos que eles meditam. Então, eu fiquei pensando, poxa, eu sou muito ligada. E muitas pessoas me dizem, você tem que dar uma acalmada, meditar. E eu acho que é difícil, não é fácil meditar, não é fácil mesmo. Parar, né, Jô, e respirar certo, respirar corretamente. Teria que criar este hábito. Mas é um hábito que você não precisa ir para uma yoga, você pode fazer em casa. Exato. Né? Um momento de meditação, de relaxamento, né? Com certeza. De enviar energias positivas pra gente, né? Porque a mente é isso, né? Agora, fazer a tua mente parar, eu juro que eu queria aprender. A questão é, vamos cutucar um pouco o pessoal que está em casa nos assistindo. Será que a gente quer mesmo parar? Como é que a gente vai ficar de perder o feed ali, os stories que estão ali rolando e a gente vai perder? Será que a gente está perdendo mesmo? Porque assim, a vida passa, a vida continua. Pensei em tocar nesse assunto depois, não, mas eu vou tocar. Ontem eu vi a triste notícia de um pai, e eu não quero aqui culpar esse pai, não é esse o objetivo,
de que estava no celular, o filho estava dentro de casa e por alguns segundos ele perdeu o filho da visão. Eu acho que ele tinha um quintal no fundo de casa que tinha um rio e o filho desapareceu. E estava lá naquele desespero, mas assim, incrível como ficou bem focado nisso. O pai estava no celular. A gente sabe que o celular é uma ferramenta importantíssima. Hoje em dia a gente vive sem ele, sim, mas a gente sabe que ele é essencial para muita coisa, né? Tudo envolve equilíbrio. Se a gente souber usar bem o celular, a gente vai saber que a gente não precisa ir a 1 da manhã, 2 da manhã com o celular ali no rosto, com aquela iluminação que prejudica a visão, né? E que a gente não vai conseguir dar atenção para outras coisas. Quantos casamentos estão finalizando por causa disso? Quantas vezes a gente sai para jantar, almoçar em restaurantes e a gente observa um casal somente, né? E os dois no celular, não tem mais quando a não conversa, tem um bebê já no celular também. Exatamente. Para não incomodar durante a janta. Muito comum. Sabe que são temas bem polêmicos que envolvem, inclusive, formas de educar. Né? Eu sou terminantemente contra o uso de laptops, celulares para bebês. Meu Deus, assim, se a gente pudesse aqui falar em algum momento, de repente, quem sabe, sobre os prejuízos que isso traz para o desenvolvimento da criança, muitas mães e pais que estão nos assistindo hoje poderiam, a partir de hoje, dizer assim, não, o meu filho, a minha filha não vai mais usar o tablet, o celular, né? É muito prejudicial. Então, por causa dessa correria mesmo do dia a dia, da gente achar que a gente está perdendo tempo, que o tempo está passando rápido, mas olha, a gente faz o inverso, né? Ao invés da gente tentar fazer o tempo ficar mais leve e experienciar as coisas boas da vida, a gente faz esse movimento inverso. Se enfia lá dentro do celular e esquece do resto. Tudo por causa de uma depois doença, tem que né? voltar a fazer o que tu deixou, tu perdeu tempo, né? E é uma metáfora, né? Porque você corre o dia todo, não chega a lugar nenhum, e aí num momento vai ter que parar. Vai ter que parar, ou por uma doença, ou porque precisa realmente parar, e aí, né, e se dá esse tempo. Que a gente fica atolada mesmo, não é? É verdade. Exatamente, depois tu corre atrás do tempo, né? Tu ficou meia hora, porque eu duvido alguém que pega o celular e fica 5 minutinhos para responder uma mensagem. Não fica. Porque tu acaba olhando uma outra coisa, né, Jô? Não. Tu não fica 5 minutinhos. A gente fala dos outros, mas a gente peca também. Infelizmente, então, bom que esse assunto veio nos abrir a mente, né? E a gente procurar cuidar mais nesse sentido. Porque eles estão interligados, né? Interligados. A gente percebe que essa correria nos adoece constantemente. Todas as formas, os padrões de comportamento, né? O jeito como a gente enfrenta os padrões de comportamento, o lado externo que vai afetar o nosso interior. E hoje a gente vê, né, Otávia, como está a questão da insônia. Eu fico apavorada, porque eu sofro de insônia, mas muita gente fala disso. Então tem tudo a ver com essa correria. Tu chega à noite e tu não consegue parar para dormir. Não consegue acalmar a mente, né? Não, quando a minha mãe tinha a minha idade, a minha avó tomava o tal do Lexotan. Hoje, pessoas de 20 anos estão tomando para conseguir dormir. Então, alguma coisa está completamente errada mesmo. É isso aí. Otávia, o nosso assunto está muito interessante. Ficaríamos aqui muito tempo conversando sobre metafísica da saúde, que eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo não tinham este conhecimento, né, dessa ciência, né? E você esclareceu muito no nosso programa. A gente vai deixar esses minutinhos finais para suas considerações. Algo que não tenha sido dito aqui durante o programa, que você acha interessante ser colocado nesse momento? Acho que conversamos sobre tudo, né? Acho que abarcamos, assim, muitos assuntos. Mas uma coisa que eu ia complementar, na verdade, a fala das colegas, é sobre o quanto o nosso inconsciente, ele trabalha sem a gente perceber. Porque, por exemplo, muitas pessoas acabam atribuindo, né, o adoecimento à alimentação. Mas é através do inconsciente que a gente busca aquela alimentação. No caso da insônia, por exemplo, a gente quer tratar a insônia.
Mas chega um momento da noite que a gente come algo com açúcar. O que o açúcar vai fazer? Vai fazer com que aumente o nível de estresse no nosso corpo, né? E a gente vai ficar bem ligado sem conseguir dormir. Então, muita atenção para o que o inconsciente está comunicando. Ele tá ali caladinho, quietinho, mas ele funciona o tempo todo, né? Tem certas coisas que a gente faz, que a gente põe a culpa aqui ou ali, mas na verdade, quem é eu não gosto dessa palavra culpado, mas responsável pelo adoecimento somos nós mesmos. Então, se todos puderem parar, né, de culpabilizar, sejam pessoas ou situações pelos próprios problemas e assumir as rédeas da própria vida, eu acho que isso é muito importante. Já é o primeiro caminho para que a gente não adoeça, né? Então, agradeço muito, muito mesmo por essa oportunidade de levar esse conhecimento para as pessoas, né? Ali nas redes sociais eu posso deixar meus contatos para quem quiser, né, me procurar. E a gente vai ter turmas, inclusive, do Metafísica da Saúde, tanto em Casca quanto em Guaporé, né? A gente tinha turma agora em Canela, a gente adiou para setembro. O frio começou, parece que as pessoas começam a ficar mais desajeitadas assim para lidar, né, com um curso que dura um dia inteiro, que é um sábado inteiro e um domingo de manhã. Então a gente adiou ali para setembro, então várias turmas que ainda vão acontecer esse ano. Todos presenciais? Os cursos? Todos presenciais, né? E que eu espero que muitos que estão nos assistindo possam participar. Então fica a dica aí, né? E o quanto é importante o indivíduo ser o referencial de si mesmo, né? Atrair tanto coisas boas, mas ele também pode atrair coisas ruins, né? Então tem que realmente ficar muito ligado, ter a questão do autoconhecimento e do conhecimento da metafísica. Não, que interessante Muito isso. interessante. Eu acho que o pessoal de casa, nesse programa, não pode perder realmente, e fica gravado o nosso programa. Então, avisem vizinhos, tios, avós, avisem, divulguem o nosso programa de hoje, porque realmente ele foi algo extraordinário e que às vezes passamos a vida sem saber e sem nos darmos conta do porquê adoecemos, do porquê as coisas acontecem. Então, Otávia, gratidão imensa por ter vindo ao nosso programa. Foi maravilhoso te conhecer. Eu, pessoalmente, já vi que tenho que mexer em várias coisinhas. Exato. Nós, né, e que a metafísica, né, tá nos dizendo que devemos fazer para não adoecer. Então, muito obrigada, gratidão. E todos sigam essas dicas realmente para a gente começar a ter saúde, a não adoecer. É isso aí. Otávia, muitíssimo obrigada em nome de toda a equipe da Conecta Mais TV, em meu nome especialmente. Foi um prazer mesmo ter conversado com você e poder ter aprendido com você sobre esse assunto tão interessante. Obrigada. Muito obrigada a todos, gratidão imensa por tudo. Então, é isso aí. Então, pessoal, a gente agradece a todos que nos assistiram até aqui. Nosso muito obrigada. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um programa inédito. Uma boa noite a todos.